Olá, amigos, amiguinhas. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Médiuns. Vamos pedir então a permissão e a proteção dos bons espíritos aqui presentes, dos nossos guias, dos nossos benfeitores, da corrente da fraternidade, que nos ajude para que a gente possa entender, para que a gente possa aprender bem a lição de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Na nossa última aula, nós encerramos, o capítulo 20. Hoje a gente vai começar o capítulo 21. Capítulo 21, no Livro dos Médiuns, ele trata da influência do meio nas comunicações espíritas. Então, o local que nos cerca, as pessoas que nos cercam, os espíritos que estão ao nosso redor influenciam na nossa comunicação. Né? Então, capítulo 21, no item 231. No meu livro aqui, a página 156. Né? Então, o item 231 é dividido em perguntas, em 4 perguntas. Então, a primeira pergunta, Kardec pergunta o seguinte: o meio em que o médium se encontra exerce alguma influência sobre as manifestações? E a resposta: todos os espíritos que cercam o médium o ajudam para o bem ou para o mal. Ou seja, os espíritos que estão ao nosso redor, né? Aí a gente pode lembrar da questão 459 do Livro dos Espíritos, né? Eles influenciam e muito nas nossas ações. Então, os espíritos que estão ao nosso redor influenciam sim, para o bem ou para o mal. Depende da nossa vibração e depende dos espíritos que estão ao nosso redor. Na pergunta 2, Kardec diz o seguinte: os espíritos superiores não podem vencer a má vontade do espírito encarnado que lhe serve de intérprete dos que o cercam? A resposta: sim, quando julgam útil. E segundo, a intenção da pessoa que os consulta. Já o dissemos, os espíritos mais elevados podem às vezes comunicar-se para um auxílio especial, malgrado a imperfeição do médio e do meio. Mas, então, estes lhes permanecerão completamente alheios. Então, os espíritos superiores podem sim se comunicar através do médium, mesmo que o meio não ajude, mesmo que o médium não ajude. Se for útil a comunicação, sim, eles vão comunicar. Se não for, eles não vão comunicar. E mesmo quando comunicam, os espíritos superiores, o médium, ele fica alheio, ele fica, o espírito não toma partido desse médium. Ele veio para passar uma informação e pronto. A pergunta número 3. Os espíritos superiores tentam levar às reuniões fúteis intenções mais sérias? A resposta: os espíritos superiores não comparecem às reuniões em que a sua presença é inútil. Aos meios de pouca instrução, mas onde há sinceridade, vamos de boa vontade, mesmo que só encontremos instrumentos deficientes. Mas, aos meios instruídos em que a ironia impera, não vamos. Neles é necessário tocar os olhos e os ouvidos, e esse é o papel dos espíritos batedores e zombeteiros. É bom que os que se vangloriam da sua sabedoria sejam humilhados pelos espíritos menos sábios e menos adiantados. O que ele quis dizer é: os espíritos superiores, eles não vão a reuniões fúteis, né? Kardec já diz: não se deve evocar
os espíritos para brincadeira, para coisas inúteis. Então eles não vão. E eles também, os espíritos superiores, só vai se houver sinceridade, se houver boa vontade do médium e do meio. Senão eles não comparecem, não adianta. Né? E aí eles deixam para os espíritos batedores e zombeteiros, espíritos de terceira ordem, né, que são os batedores e zombeteiros, a mesma ordem que nós pertencemos. Né? E aí ele diz o seguinte, né, se a pessoa se acha, se o médium se vangloria, né, então os espíritos superiores deixam, né, que eles sejam humilhados por esses espíritos inferiores. Na pergunta número 4, é proibido aos espíritos inferiores comparecer às reuniões sérias? Aí a pergunta é ao contrário da 3, né? A resposta não. Às vezes permanecem nelas a fim de aproveitarem os ensinamentos que vos são dados, mas se calam, como os estovados numa reunião de sábios. Então, os espíritos inferiores comparecem sim às reuniões sérias, né? Mas ficam calados. Eles aprendem com as reuniões. Eles podem também ser usados, né, pelos espíritos superiores para algum tipo de serviço. Mas se não forem chamados, se não forem autorizados, não falam, ficam calados. E aí nós passamos, né, para o item 232. O item 232 é um pouquinho mais longo, né? Então vamos lá, um pouco mais rápido. Seria errado pensar que é necessário ser médium para atrair os seres do mundo invisível? Eles povoam o espaço, estão constantemente ao nosso redor, nos acompanham, nos veem e observam, intrometem-se nas nossas reuniões, procuram-nos ou enviam-nos conforme os atraímos ou repelimos. A faculdade mediúnica nada tem com isso. É simplesmente um meio de comunicação. Segundo vimos no tocante às causas de simpatia e antipatia entre os espíritos, compreende-se facilmente que devemos estar cercados dos que têm afinidade com o nosso espírito, de acordo com a nossa elevação ou inferioridade. Consideremos ainda o estado moral do nosso globo e compreenderemos qual o gênero de espírito que deve predominar entre os espíritos errantes. Se tomarmos cada povo em particular, poderemos julgar pelo seu caráter dominante das criaturas, por suas preocupações e seus sentimentos, mais ou menos morais e humanitários, quais as ordens de espíritos que nele se encontram. Então, falando, né, aqui do nosso globo, da nossa Terra, né, nós sabemos que a nossa Terra está no mundo de provas e expiações. Provas e expiações são espíritos de terceira ordem. Como já falamos atrás, espíritos zombeteiros, espíritos batedores, né, espíritos que gostam de confusão, ou seja, espíritos inferiores iguais a nós. Se estamos rodeados de espíritos, né? Que tipo de espíritos estão nos rodeando? Espíritos de terceira ordem como nós. É assim, são esses, né, que nós atraímos, são esses, né, que nos cercam, nos influenciam, né, nos dão ideias. Então, quando a gente recebe uma ideia, devemos, né, pensar muito bem se essa ideia é para o bem ou para o mal. Continuando aqui no item 232, né, partindo desse princípio, imaginemos uma reunião de homens levianos inconsequentes, interessados apenas em seus prazeres. Quais seriam os espíritos que, de preferência, estariam entre eles? Não serão seguramente os espíritos superiores, pois que os nossos sábios e filósofos não iriam passar entre eles o seu tempo.
Assim, toda vez que os homens se reúnem, há entre eles uma reunião oculta de simpatizantes, de suas qualidades ou de suas imperfeições. É isso sem qualquer ideia de evocação. Então, mesmo quando a gente não está, né, numa reunião espírita, vamos dizer assim, a gente está numa reunião da empresa, uma reunião familiar, quais são os espíritos que estão ao redor? Depende, né, da vibração daqueles homens que estão ali. Então, como diz aqui, se for leviano, inconsequentes, interessados só em prazeres, os espíritos que vão estar ao redor vão ser iguais, levianos, inconsequentes também, né? Então, a gente não pode dizer que estamos sozinhos, né? E para que esses espíritos estejam ao nosso redor, não precisa de evocação. Continuando aqui, admitamos agora que eles tenham a possibilidade de se comunicar com os seres do mundo invisível através de um intérprete, ou seja, de um médium. Então, uma reunião de homens, né, agora evocando, né, então vão ter a possibilidade de se comunicar. Que espíritos responderão ao seu apelo? Evidentemente, os que lá estão predispostos a isso, e que nada mais buscam do que uma ocasião favorável. Se, numa reunião fútil, se invocar um espírito superior, ele poderá atender, dando uma comunicação orientadora, como um bom pastor que se dirige às suas ovelhas desgarradas. Mas, se não se vê compreendido nem ouvido, vai embora, como também o faria em seu lugar e outros têm o campo livre. Então, se o espírito superior é invocado, pode até vir, mas se as pessoas não dão ouvido, não dão o valor que merece a comunicação, ele vai embora. No item 233, né, a seriedade de uma reunião, entretanto, não é sempre suficiente para haver comunicações elevadas. Há pessoas que nunca riem, mas nem por isso têm o coração mais puro. Ora, é acima de tudo coração que atrai os espíritos bons. Nenhuma condição moral impede as comunicações espíritas, mas se estamos em más condições, nos entretemos com os que se nos assemelham, que não perdem a ocasião de nos enganar em quase sempre estimulando os nossos preconceitos. Então, se a gente está com uma vibração baixa, a gente está com pensamentos baixos, né? Os espíritos eles vão se estimular baseado nisso. Como diz aqui no final, estimulam, né, os nossos erros, os nossos preconceitos. Continuando esse item, vemos assim a enorme influência do meio sobre a natureza das manifestações inteligentes. Mas essa influência não se exerce como pretendiam algumas pessoas, quando ainda não se conhecia como hoje o mundo dos espíritos. E antes que as experiências mais decisivas tivessem esclarecido as dúvidas. Quando as comunicações concordam com a maneira de se ver dos assistentes, não é que suas opiniões se tenham refletido no espírito do médium como num espelho, mas que os espíritos simpáticos a estes, para o bem ou para o mal, participam das mesmas ideias. A prova disso é que, se pudessem atrair outros espíritos para se comunicarem em lugar dos que habitualmente o cercam, o médium falará numa linguagem muito diferente, dando comunicações bastante afastadas das suas ideias e convicções. Então, só para terminar aqui, né, em resumo,
as condições do meio serão tanto melhores quanto maior homogeneidade houver para o bem, com mais sentimentos puros e elevados, mais desejos sinceros de aprender, sem segundas intenções. Então, encerrando, né, esse item aqui 232, né, a gente já passa para outro capítulo que eu vou deixar para a próxima aula. Então, só para que a gente entenda, né, devemos sempre procurar manter, né, o nosso equilíbrio, o nosso pensamento positivo. Eu sei que é difícil, mas temos que manter. Os espíritos que nos cercam, que nos rodeiam o tempo todo, eles vêm atraídos pelos nossos pensamentos, pelas nossas vibrações. Tá? Não adianta querer evocar um espírito superior, né, se os meus pensamentos, as minhas intuições, o meu jeito de ser é inferior. Então, dificilmente um espírito superior vai comparecer, vai dar uma comunicação. Então, aí terminamos, né, a influência do meio nas comunicações. Até a próxima aula. Que Jesus abençoe a todos.